Continuação da leitura do livro A Ladeira da Saudade, capítulo 10, Gonzaga e Doroteia. Aquela noite depois do jantar, Lília telefonou para São Paulo. Como o pai chegava às 7 e queria conversar com ele, ficou ansiosamente esperando o relógio dar as 7 badaladas. Aqui tá tudo uma delícia, já fiz 3 amigas muito engraçadas, disse ao despedir-se. Gosto muito de você. Quando Dona Flávia entrou na linha, Lília ficou muda por alguns momentos. Falar espontaneamente com a mãe era o que ela não conseguia. Mas mesmo assim, disse que estava adorando Ouro Preto. Ao desligar, sentia-se deprimida. A mãe não havia tocado no nome do Marcos César. Porém, pelo tom da conversa, era evidente que ela não aprovava aquela viagem da filha. Para afugentar os pensamentos, Lília deu meia volta e foi conversar com a tia Ninota, que fazia crochê na sala. Ficaram batendo papo até as 7h30, quando escutaram um "dá licença?". Era Tampinha, toda de vermelho, e entrou explicando que o astral dela estava meio baixo. Por isso tinha escolhido aquela cor quente para animar. Vamos dar uma voltinha e não uma voltona, tia Ninota? Explicou, ao despedir-se da tia adotada. 9h30 em ponto aqui, declarou a velha olhando por cima dos óculos. Você já sabe como é a escrita comigo, não sabe? Depois que Tampinha beijou tia Ninota, Lília também beijou-a. Estranho. Foi um gesto impensado. Até então ela nunca havia beijado espontaneamente a tia. Porém, o gesto da Tampinha foi tão natural que, sem querer, Lília fez igual. Com isso, pôs-se a pensar: será que o amor é assim mesmo? Aprendemos sem perceber e precisamos de alguém que nos ensine como fazer? Desceram pela ladeira e Lília perguntou: onde vamos? Primeiro vou buscar as 2 lesmas. Depois, surpresa. A luz elétrica, as casas de Ouro Preto tinham um aspecto misterioso. Os janelões escuros esticavam-se mais para o alto, as ruas curvas pareciam ocultar em alguma esquina um fantasma vagueando em busca de recordações. O céu estava estrelado. À distância, os morros escuros lembravam silhuetas de escravos adormecidos depois de um dia de trabalho. Descendo pelo Beco da Lapa, elas tomaram a Rua da Conceição, passando pelo lado da matriz de Antônio Dias, e dali subiram por uma inclinadíssima ladeira, a antiga Rua do Ouvidor. Passaram pelo Mercado Novo, um piso cimentado à esquerda, e a 100 metros, toda branca, iluminada contra o fundo estreladíssimo da noite, erguia-se a imponente igreja de São Francisco. Não é linda? Suspirou Tampinha, fazendo pausa para um fôlego. Atrás dela está o Museu da Prata, com obras de Aleijadinho. Qualquer hora a gente vem visitar. Lília fez que sim. Depois, Tampinha falou do casarão onde elas estavam encostadas. As janelas da casa, rosada, olhavam de frente para a igreja de São Francisco. A expressão de Tampinha era meio triste. Nesta casa morou o poeta Tomás Antônio Gonzaga, o poeta da Inconfidência. Já ouviu falar dele? Sim, quando estudei história. Não é a mesma coisa, rebateu Tampinha. Quando a gente estuda história, tudo é frio, somos obrigados a decorar nomes e datas. Por isso, a gente acaba perdendo interesse. Aqui em Ouro Preto é diferente, porque você tem a impressão de que todas essas pessoas ainda estão vivas, passeiam entre nós, conversam, amam, riam, choram. E a morte não as levou. Escute, você acha que eu sou maluca? Por quê? Só por estar sonhando com os olhos abertos? Os jovens de hoje não curtem essa de sonhar, mas eu curto, sou romântica. Não é para qualquer um que abra o meu coração, sabe? Eu não gosto de gozação, mas você tem jeito de também ser romântica, e é por isso que eu me abro sem medo. Gosto de sonhar porque alivio os pés cansados do só andarem na terra, respondeu Lília. Tampinha continuou acariciando a parede da casa cor-de-rosa. Gonzaga era filho e neto de brasileiros. Como naquele tempo não havia universidade no Brasil, estudou em Portugal, onde foi juiz em uma pequena cidade. Voltou para o Brasil quando tinha ainda 38 anos. Vinha ser juiz em sua própria terra. 38 anos? Sim, era um sujeito alto, bonitão, sonhador. Tampinha suspirou. Juiz, poeta, romântico, um homem que se preocupava muito com a sorte do povo. Naquele tempo, o Brasil vivia achatado pelos mandos da rainha de Portugal, Dona Maria, a louca, sabe? Minas sempre foi a terra do ouro, e Portugal estava cobrando o quinto. Isso é, um imposto atrasado. Quinto porque, de tudo que se produzia aqui, uma 5ª parte devia ser entregue obrigatoriamente à corte portuguesa. Eu sei, disse Lília. Pois é,
E o povo estava com o imposto atrasado. O governador Cunha Menezes era um mandão, puxa-saco da rainha. Tirava o sangue do pessoal. Todos estavam aflitos. Imagine, a cidade devia quase 5 arrobas de ouro. Enquanto a amiga ia dizendo tudo aquilo, Lily olhou para casa, tentava imaginar o juiz observando a igreja, bem em frente, que naquele tempo estava sendo construída ainda. Será que ele dava uma olhada para as garotas que passavam pelas ruas? Como tudo deveria ser diferente naquele tempo. Bem, como juiz, Gonzaga sabia como o povo estava sofrendo, continuou Tampinha direitando a franja. Aí, ele começou a fazer poesias criticando a tal situação. Escreveu cartas chilenas, um protesto contra o mandonismo português. Naquela época, tinham de fazer tudo dissimulado ou o sujeito ia preso como traidor. E Gonzaga precisou chamar o sujeito as cartas de chilenas, porque se as chamassem de mineiras, acabaria na cadeia. Onde já se viu um juiz, o representante da rainha, criticar a própria rainha. Tampinha deu um profundo suspiro e revirou os olhos. Ela estava com 16 anos quando viu o juiz pela primeira vez. Imagine só o impacto. Uma adolescente sonhadora, bonitinha, de cabelos trançados, começando a conhecer o mundo e de repente, tchan-tchan! Lá estava ele, imponente como o pico do Itacolomi, de pé, os olhos faiscantes em sua elegantíssima casaca azul, de veludo azul marinho, colete de seda, gravata de renda. Ela quem? Perguntou Lília. Maria Doroteia, Joaquina de Seixas. Ah, menina, foi amor coisa de louco, imagina só, garota da mesma idade nossa, de repente dá de encontro com um homem da sua vida. Não é pro coração disparar? Ah, sim é. Pense em você virando a esquina e topando com o qual é o artista de cinema que faz seu coração dar pinotes? Com Robert Redford, respondeu Lilia, pensativa. Ah, eu prefiro Paul Newman. Ai, aqueles cabelos grisalhos me dão um arrepio. Então, para repartir os gostos, vamos imaginar a gente topando essas coisas ali paradas, olhando, sorrindo, esperando. Meu Deus, derrete até chumbo. Acho que derrete mesmo, concordou Lilia. Aí começou aquele romance maravilhoso deles, eram bailes, festas, uma beleza. Gonzaga escrevia poesias que a escrava levava para Doroteia. Ela morava lá embaixo. Qualquer dia a gente vai conhecer o lugar. E Tampinha ficava toda suspirosa. Foi coisa de louco. A Itália é uma terra de Romeu e Julieta e Ouro Preto é a terra de Gonzaga e Doroteia. Apesar disso, a gente escuta falar mais de Romeu e Julieta do que de Gonzaga e Doroteia. Sabe por quê? Não. Porque nós brasileiros temos essa mania boba de só admirar as coisas dos outros. Se a gente parasse um pouco e pensasse nas tantas coisas lindas que temos no Brasil, então o mundo todo iria saber da grande história de amor daquela garota com um juiz de olhos brilhantes. Assim dizendo, Tampinha retomou a caminhada, subindo em direção à Praça Tiradentes, agora mais colorida pela presença da luz elétrica. Os casarões de 2 andares que fechavam as laterais da praça dormiam com as janelinhas de pálpebras fechadas. Acho que a gente devia exportar Gonzaga e Doroteia para o mundo, continuou Tampinha, enquanto atravessava ao largo da direção à rua direita. E não é só eu não que acho isso. Nós achamos e estamos tentando isso. Nós? Repetiu Lília admirada. Nós quem? Tampinha piscou o olho negro. O pessoal do teatrinho. Tampinha, eu não estou entendendo nada. É que eu não lhe contei, mas nós criamos um grupo de teatro, de fantoches. É o grupo da Pedra Sabão. Mas agora não vou dizer mais nada, senão quebra o impacto da surpresa, uai. Você é mesmo impossível, retrucou Lília, franzindo a testa. O bonito da vida são as surpresas, declarou Tampinha. Não fossem elas, já imaginou como o mundo seria de chatice? Assim dizendo, calou-se. Pensativa e silenciosa, Lília continuou caminhando ao lado da amiga. Tampinha tinha toda a razão, a vida precisa ter surpresas, para ser mais colorida. Capítulo 11. O Teatro de Fantoches, do Grupo Pedra Sabão. Depois de passarem pela Casa dos Contos, as duas atravessaram a Ponte dos Contos e seguiram pela Rua Tiradentes. No alto do morro, à frente, majestosa como uma sentinela, erguia-se a vigilante igreja de São José. Enquanto o costume aqui, ao lado de cada igreja, ou ligado a ela, existe um cemitério, comentou Lília. Até parece Europa. É verdade, concordou Tampinha. Cada igreja, cada irmandade tem o seu cemitério próprio. Tempos atrás, quando a igreja era o grande poder político, todas as irmandades procuravam construir seu templo mais bonito, mais suntuoso do que os outros.
Isso porque, quanto mais rico o templo, mais importante é a irmandade. Assim, o reflexo desse poder foi registrado nas construções de nossas igrejas. Sabe que em Ouro Preto todas as pessoas devem pertencer a uma determinada irmandade? Ou, quando morrerem, não têm onde ser enterradas? Sempre conversando, elas chegaram ao pequeno Largo da Alegria. Dali para baixo havia uma ladeira acentuadíssima, e lá no fundo, fechando a praça, a igreja da Nossa Senhora do Pilar. Aquela é a mais rica de todas, comentou Tampinha. Ali existe um grande museu que você precisa visitar. Antigamente era nela que os governadores tomavam posse. As duas desceram a ladeira pelo lado esquerdo, onde havia uma calçada com degraus espaçosos, para que não quisesse enfrentar o declive. Não havia caminhado muito quando Tereca e Tunica apontaram a porta de uma casa, naquele lado da rua. Oi, o que é que vocês estão fazendo aí? Perguntou Lilia, admirada. É a surpresa, disse Tampinha, indicando a casa para que Lilia entrasse. Venha conhecer a sede do nosso grupo Pedra Sabão. Um pequeno alpendre, uma porta, um salão onde os móveis estavam encostados à parede, para dar mais espaço. Havia 2 janelas dando para a rua e uma porta, vedada com uma cortina, que se comunicava com um cômodo. Tereca foi entrando e chamando por Dona Maria do Carmo. Cadê o Dirceu? Perguntou Tampinha a Tunica. Quando a gente chegou, já tinha saído. Dona Maria do Carmo disse que ele foi à casa do Vandercy. Não sabe que hora volta. Que pena, Tampinha com a sua franja. Justo hoje que eu queria que ele mostrasse o teatro para Lília. Só então Lília viu a parede com a boca do palco de quase 2 metros de altura, um palquinho, tinha 1,20 m mais ou menos, e as cortinas vermelhas com franja amarelo-ouro, que estavam abertas. No fundo, um cenário, entretanto, o que mais chamou a atenção dela foi uma série de fantoches dependurados na parede, todos nas mais incríveis posições. Cada fantoche media cerca de meio metro e estavam vestidos com roupas típicas de séculos atrás. Você não está entendendo nada, não é? Perguntou Tampinha. Pois eu explico. Este é um palco desmontável para as nossas apresentações. Como vem muitos turistas em Ouro Preto e todos querem conhecer nossa história, resolvemos formar o Teatro de Fantoches para representar a história de Ouro Preto. Foi um trabalhão, inventou Tunica, suspirosa. Tivemos de fazer 1000 pesquisas, 1000 entrevistas, ler 1000 livros, ferver a cuca para chegar até onde chegamos. Que barato, murmurou Lília, admiradíssima. E como funcionam os fantoches? Tampinha pegou um deles, da cabeça saiu um corpo negro coberto por uma camisa. Na extremidade das mangas compridas estavam fixas as mãos. Na cintura estavam presas as calças. As pernas eram costuradas por cima, na frente do corpo em tecido negro. E quando Tampinha enfiou a mão dentro do corpo, introduziu o dedo indicador na cabeça do fantoche. O polegar e o pai de todos foram enfiados nos braços, esquerdo e direito. Assim, mexendo os dedos, ela fazia o boneco mover os braços e inclinar a cabeça, como se tivesse vida. Que bonitinho, riu-se Lília, encantada. Veja agora, disse Tampinha, dirigindo-se até a parte de trás do palco, onde ficou de pé. Ali, erguendo o braço, deixou o boneco à vista do espectador. Afastando-o de um lado para o outro, movimentava-o, com os grandes olhos negros arregalados. Lília ficou assistindo, maravilhada, como se fosse uma garotinha de 4 anos de idade. Tunica, pegue a Viscondessa de Sabugosa, mandou Tampinha. Tunica enfiou a mão no corpo de um fantoche de vestido de veludo vermelho, blusa de renda, bolsinha na mão, cachos negros e chapéu florido. Eu estou segurando José Álvares Maciel, explicou Tampinha, que é um jovem mineiro aqui de Vila Rica, que acaba de chegar de Portugal, onde esteve estudando. Ele tem 28 anos, vive sorrindo e veste-se com maior elegância. Ele participou da Inconfidência Mineira. E quem é a Viscondessa? Disse a Lília. Afinando a voz, Tunica começou a mover o fantoche e respondeu como se fosse a própria Viscondessa falando. Meu nome é Ana Rosa José de Melo. Sou a filha mais velha do Marquês de Sabugosa. Casei com Luís Furtado de Mendonça, o Visconde de Barra Imposto Atrasado que vocês, brasileiros, estão devendo a Portugal. O meu marido representa a rainha portuguesa, Dona Maria I. Concluiu a Viscondessa, erguendo o nariz.
Senhora, senhora, falou Tampinha, movendo o fantoche de José Álvares Maciel como se o próprio corresse atrás da viscondessa. O taverneiro mandou perguntar o que deseja para a refeição de hoje: ganso à caperota ou perum em botinas com coxas recheadas por trutas? Ou talvez vitela nova com salpicões? Quem sabe um codorniz com um molho ao conde da Saxônia ou molho de marfim? Oh! E a viscondessa, afetada, ergueu o lencinho diante dos olhos. Aqui nesta tasca, neste fim de mundo, no meio da entrada que liga Rio de Janeiro a Minas, as Minas de Ouro, posso mesmo contar com tão deliciosas iguarias? Pois então eu desejo um delicioso vinho para regar todos esses pratos. E para as minhas crianças, claro, um copo de leite de cabra, bem morno. Sim, senhora. As ordens de vocência serão executadas à risca. Assim dizendo, Tampinha puxou o boneco, retirando-o do palco. A viscondessa de Barbacena suspirou e disse: Eu não sei se me acostumarei a essa terra tão diferente e tão distante do meu Portugal. Meu marido acaba de chegar para forçar esta gente a pagar 5 arrobas de ouro. Imposto atrasado. Lógico que acabará caindo na antipatia de todos. Aí, adeus meu vinho do Porto. Acho que vou ter de me contentar mesmo com um copo de cachaça. Fingindo soluçar, saiu de cena. Lindo, 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 aplaudiu Lília, caindo na risada. Adorei ver a viscondessa aderindo à cachaça. Poxa, Tampinha, sabe que cheguei a sentir que eram mesmo os fantoches que estavam falando? Sensacional. Que trabalhão fazer toda essa roupa, exclamou. Que capricho. Quem que fez? Naquele momento, alguém levantou a cortina do vão da porta e apareceu Tereca, acompanhada por uma mulher. Foi Dona Maria do Carmo, a costureira do grupo, respondeu a gorda Tereca, cedendo passagem à mulher. Ainda segurando a viscondessa, Lília olhou. Dona Maria do Carmo não era muito alta, mulata, cor de canela, cabelos anelados, olhos negros e espertos, lábios carnudos. Vestia-se com simplicidade e usava chinelo. Feitas as apresentações, Lília começou a chuva de perguntas. A tudo, Dona Maria do Carmo respondia com sossego. Era uma pessoa extremamente bem-humorada. Não foi tão difícil fazer os trajes, explicou. O Dirceu, meu filho, desenhou os modelos que os meninos procuravam nos livros. E quando não tínhamos livros, íamos ao museu aqui mesmo, e era só examinar as roupas antigas. Os rapazes pintavam os cenários, faziam as carruagens, as cadeirinhas, o palco. Nós íamos cortando os tecidos e costurando. Mas não pense que as meninas não ajudaram a pregar os pregos, nem que os rapazes deixaram de costurar. Nada disso. Eles também costuraram. Só que saiu um serviço mais grosseiro, porque eles não têm tanto capricho quanto as meninas. Foi assim, com muito trabalho, que conseguimos montar todos os fantoches. Lília deu uma rápida olhada na coleção dependurada na parede. Não fosse o Dirceu, a gente nunca teria feito nada, comentou Tampinha. Toda a ideia do teatro foi dele. Ele quem pôs fogo na gente, quem incentivou, quem não nos deixou desistir. Se ficássemos sós, juro que não teríamos conseguido nem metade. O teatro é o Dirceu. Dirceu? Perguntou Lília, curiosa. Ah, pena que meu filho não está em casa, disse Dona Maria do Carmo, desapontada. Eu gostaria muito de conhecer essa cabeça inteligente que foi capaz de molar uma ideia tão maravilhosa. Dona Maria do Carmo nem teve tempo de responder, porque Tereca já entra na conversa. Enquanto isso, Tunica puxou Lília, pois queria que ela visse um fantoche que havia vestido sozinha, uma tal de Bernardina Quitéria. Era a portuguesinha de cabelos negros que tinha sido apaixonada pelo poeta Gonzaga, o maior rival da jovem Maria Doroteia Joaquina de Seixas.